Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Bioquímica Clínica Fácil. Hoje eu preparei para vocês uma aula muito bacana, muito atual. Nós vamos falar sobre marcadores bioquímicos alterados na Covid-19. Então eu sei que esse é um tema de bastante interesse no momento, principalmente para quem já trabalha em laboratório de análises clínicas e também para os alunos, né? Você que é estagiário ou que tem algum trabalho relacionado a essa área laboratorial. Então assista a aula, aproveite o conteúdo. Se você já é aqui do canal, deixe seu like já para ajudar a gente aí na divulgação desse conteúdo para mais pessoas. E caso você ainda não conheça, assista a aula até o final, fique conosco e no final deixe seu like. Também marque o sininho para você receber notificações quando a gente postar novos conteúdos. Sem mais delongas, vamos à aula de hoje. Então, pessoal, eu preparei um conteúdo para vocês bem atualizado sobre marcadores bioquímicos na Covid-19. Então, eu fiz um apanhado, aí nós vamos falar sobre praticamente 16 marcadores, né, que já são relativamente conhecidos. E vou falar das implicações dele na doença, se sobe, se desce, se estão alterados ou não, e o racional, né, do porquê de cada um está alterado, né? Por que que ele diminui, por que que ele aumenta, se ele é um indicador de gravidade, de mau prognóstico da doença. Então tudo isso a gente vai comentar durante essa aula. Antes da gente falar propriamente dos marcadores, é interessante que a gente conheça hoje como que a doença ela está estadiada, né? Como ela é caracterizada, como que ela é dividida. Nós estamos agora em março de 2021 e acho que é um consenso nessa classificação das fases da doença. Nós temos uma fase inicial, que é chamada também de estágio 1, que é uma fase de infecção, né, da infecção viral. É uma fase onde o organismo ele entra em contato com o vírus e você tem aquele início, né, dos sintomas. Né? Você tem sintomas inespecíficos, como mal-estar, diarreia, tosse, febre, e é nesse momento em que você chega normalmente, que o paciente vai até o pronto-socorro para ser atendido. Aí vem, alguns pacientes evoluem para uma fase chamada de fase pulmonar, que ela tem o estágio 2A e o estágio 2B. Aqui é onde já ocorre falta de ar, a hipóxia, né? O paciente já tem uma saturação baixa de oxigênio e muitas vezes ele já necessita aqui da atenção de oxigenoterapia. Nessa fase começa o processo que é chamada de fase de resposta inflamatória, né? Então você tem aí o que chamamos de tempestades de citocinas. Então o organismo reagindo, né, à infecção viral, produzindo uma inflamação sistêmica. Então é nessa fase que se inicia esse processo. E esses pacientes podem evoluir, né, para um terceiro estágio, chamado de estágio 3, onde ocorre um processo de hiperinflamação. E aqui eu já tenho vários dos marcadores que a gente vai comentar, né, sendo muito alterados no soro, né, no sangue desse paciente. Como, por exemplo, a gente vai comentar as interleucinas, né, ou alguns marcadores celulares que vão ser objetos desses próximos slides que a gente vai comentando, tá bom? Que a gente vai comentar. Então, essas são as fases da doença e elas estão, lógico, diretamente relacionadas ao aumento de cada marcador no sangue. Sempre que possível eu vou fazer essa relação do marcador com a fase da doença. O primeiro grupo de marcadores
que eu elegi aqui para explicar para vocês são marcadores inflamatórios, né? Marcadores de inflamação sistêmica. Eu escolhi 4 aqui, que são os mais atualmente utilizados na Covid-19. Nós temos, inicialmente, a proteína C reativa. Essa proteína C reativa, ela é uma proteína de fase aguda. O que é a proteína de fase aguda, né? São aquelas proteínas que aumentam no sangue num processo inflamatório agudo. Então, essa proteína, ela aumenta o seu nível, né, de 10 a 100 vezes num processo inflamatório agudo. Elas são inespecíficas, tá? Então, ela não é específica da COVID, mas ela reflete exatamente esse processo de tempestade de citocinas, né? Então, ela é produzida por macrófagos e também é produzida no fígado. Nós vamos ver no decorrer da aula que o fígado ele é um órgão muito atingido pela COVID. E aí, tanto de forma direta, né, onde o vírus vai atingir ali aquelas células do próprio órgão, e isso faz com que essas células se inflamem e produzam uma resposta inflamatória. E aí há uma liberação de enzimas e proteínas, e dentre elas a proteína C reativa. Proteína C reativa, para quem é de laboratório, sabe que existem vários métodos, né? Existe a aglutinação em látex, existe um método quantitativo, né, que detecta a presença de infecções, né, é o principal objetivo desse teste, e a proteína C reativa ultrassensível, que ela é usada como marcador do risco cardiovascular, né. A proteína C reativa que está alterada aqui na COVID é o segundo teste que eu falei, né, o método quantitativo, que é o mesmo usado para detectar uma infecção bacteriana, por exemplo, né. Então, você pode utilizar, e ela é um marcador muito sensível para uma infecção, inclusive infecções virais, como é o caso do coronavírus. Uma outra proteína que eu quero falar é a interleucina 6. Né? Eu falei para vocês que na COVID existe essa fase da tempestade de citocinas, né? Então, a interleucina 6 é uma das nossas principais citocinas inflamatórias, né? Que são produzidas no advento do processo inflamatório. Então, ela é um marcador muito interessante no COVID, mostrando que esse paciente ele pode estar com esse processo inflamatório exacerbado. Inclusive, a própria interleucina 6 é um alvo terapêutico, né? Você tem algumas drogas aí sendo desenvolvidas com o foco em diminuir a interleucina 6, como uma forma de estar reduzindo esse risco, né? Porque a gente sabe que um grande problema da COVID é exatamente esse risco aumentado desse processo inflamatório exacerbado nos tecidos, né? Coração, pulmão, etc. Né? É um marcador da síndrome de deficiência respiratória aguda, então que é um problema grave no paciente por COVID, e ela indica um mau prognóstico, ou seja, paciente com interleucina 6 muito elevada pode ser muito mau prognóstico paciente, principalmente já ali naquele início da infecção, né? Os ensaios eles são relativamente bem padronizados, existem várias marcas, vários laboratórios que fazem esse teste aí por ELISA e conseguem então dar uma boa resposta dos níveis de interleucina 6 para esses pacientes com COVID. Mas 2 métodos aqui considerados marcadores inflamatórios. A procalcitonina. A procalcitonina é um precursor da calcitonina, né? A calcitonina é um daqueles hormônios que atuam na regulação dos níveis de cálcio no sangue, né? Produzidos na tireoide, mas ela também é um marcador de
estresse, né? Estresse celular. Então, quando há um estresse celular, que é o caso, né, de uma infecção viral, você tem uma produção extratireoidiana, ou seja, fora da tireoide. E essa proteína, ela também é um bom marcador de sepse, né, que é uma das coisas que pode acontecer no coronavírus, né, da infecção por coronavírus ou da Covid-19. Então, também indica um mau prognóstico para os pacientes. Então, o aumento da procalcitonina no sangue de pacientes com Covid pode indicar que há uma desregulação aí do processo da doença e isso pode ser muito ruim para o paciente. E por último aqui, o VHS, a velocidade de hemossedimentação. É um marcador inespecífico de processos inflamatórios. O que acontece é que aqui ele pode ser feito tanto de forma manual como de forma automatizada, né? Quando você faz de forma manual, você usa pipetas específicas, é um tubinho de vidro onde você coloca o sangue e você monitora o tempo em que as hemácias demoram para sedimentar, para agregar ou aglutinar. Né? E essa aglutinação ela depende da presença de proteínas inflamatórias presentes nesse tecido, nessas células. Então, é um marcador inespecífico da inflamação. Ele hoje não é tão utilizado, porque existem, né, esses outros marcadores aqui mais modernos e até um pouco mais sensíveis para identificar esse processo inflamatório, como, por exemplo, a proteína C reativa. Mas em locais onde você não tem acesso, o VHS ainda pode ser utilizado como uma forma de estar avaliando esse processo inflamatório. Então, avaliar o processo inflamatório do paciente com COVID é muito importante, até como uma forma de estar identificando um bom ou mau prognóstico desse paciente. Ó, proteína C aumentada, procalcitonina aumentada, interleucina C aumentada e VHS, velocidade de hemossedimentação aumentada. Então, que é marcador inflamatório na COVID vai estar aumentado. Seguindo aqui, a gente tem marcadores de lesão tecidual. São substâncias que eles estão presentes dentro das células, ok? Dentro das células em muito maior concentração do que quando comparado à concentração do soro. Quando há um rompimento celular, quando há uma lesão celular ou uma lesão tecidual, o conteúdo dessas enzimas, dessas proteínas, são liberados para o meio externo e aí a gente consegue detectar isso no sangue de forma aumentada. Também eu selecionei aqui 4 desses marcadores que indicam lesão tecidual e também são muito importantes na avaliação do paciente com COVID. O primeiro deles é a desidrogenase lática, ou a sigla LDH. Né? A desidrogenase lática é um marcador de lise celular. Então, é um marcador, por exemplo, de hemólise. Né? Se a hemácia está rompida, a LDH vai aumentar. Então, quase toda, ela é muito abundante em quase todas as células nossas teciduais. Então, quando a célula é rompida, o conteúdo de desidrogenase lática liberado para os tecidos. Aqui, ó, mostrando que é uma enzima do citoplasma. Uma coisa interessante é que ela possui diferentes isoformas. A LDH1 vai estar presente nas hemácias, né, que são células que são afetadas aí durante a COVID. LDH2 em leucócitos, também células afetadas na COVID. LDH3 nos pulmões, também um órgão bastante afetado na COVID. LDH4 presente nos rins, né? Também a gente vai falar um pouco sobre marcadores renais aqui daqui a pouco. E fígado. Então você vê que as diferentes isoformas aí em órgãos chaves afetados pela COVID-19. Então, com certeza, a alteração delas vai ser sempre para cima, né? Você vai ter um aumento da LDH
aí em pacientes com Covid-19, com certeza. Um outro marcador é a ferritina. A ferritina é uma proteína de armazenamento do ferro produzida no fígado, né? Então, o fígado é um órgão afetado na COVID, a gente vai ver isso. É lógico que algumas proteínas elas podem até ter sua produção comprometida, mas no caso da ferritina, por ela ser uma proteína de fase aguda, como a PCR, né, uma proteína que aumenta nos processos inflamatórios agudos, ela acaba sendo aumentada, né? Ela acaba estando aumentada no paciente com COVID, tá bom? É, ela está aumentada em casos de inflamação aguda, infecções, doenças hepáticas e neoplasias. Então, assim, acaba que ela é um marcador interessante para a gente avaliar quadros mais graves ou quadros em processo de gravidade na Covid-19. É uma das proteínas que aumentam. Até também, na Covid, existe uma destruição de hemácias, né? A gente não vai falar aqui nessa aula sobre hemograma, mas uma destruição de hemácia, uma lise de hemácia e uma liberação de ferro. Então acaba também a ferritina sendo liberada para compensar, né, para conseguir armazenar essa quantidade de ferro liberada pela liberação, pela degradação da hemoglobina na COVID. Tá bom? Isso também é uma explicação do seu aumento no sangue. Uma outra enzima que a gente também tem aumento na COVID é a creatinofosfoquinase ou creatinoquinase, chamado de CK ou CPK. Também é um marcador inespecífico, né? Ela está presente em vários tecidos, principalmente no músculo estriado, né? Um marcador de lesão muscular, mas ela também tem um pouco de expressão aí significativa no músculo cardíaco. A gente está falando aqui da CK total, né? E não das frações. A gente tem a CKMB, por exemplo, que ela é mais específica para o músculo cardíaco, mas a CK total ela é mais genérica. Também, né, é considerado um marcador de infarto e, apesar de ser inespecífico, aumenta na COVID-19, principalmente onde há um comprometimento cardíaco. Então, é uma enzima que pode ser utilizada também como um marcador da COVID-19 e, de novo, devido a ser uma enzima citoplasmática, no rompimento desses tecidos, ela vai estar aumentada no sangue. Por fim, falando de marcadores de lesão tecidual, a troponina. A troponina ela é um marcador mais específico do miocárdio. Tem a troponina T, tem a troponina I, né? As duas são bons marcadores e elas são específicas do miocárdio, ou seja, vão estar aumentadas apenas quando o músculo cardíaco é afetado. E a gente sabe que na COVID você tem, em alguns casos, o comprometimento desse músculo cardíaco. Inclusive o próprio infarto do miocárdio está sendo estudado como uma das sequelas, aí, uma das comorbidades aí da COVID, né, devido à alteração nesse músculo em pacientes com COVID. Então, a troponina é um padrão ouro, né, para detecção do infarto agudo do miocárdio e é um indicador de necrose, né, tecidual. Além de ser um marcador de sepso, tromboembolismo pulmonar, que ocorre muito, né, na COVID, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca congestiva. Então, essas situações todas podem ocorrer na COVID e a troponina, então, é um indicador de gravidade na COVID-19 e não pode ser descartado. Também é um marcador que está aumentado na doença. Eu falei para vocês que o fígado ele é um órgão extremamente afetado na doença, né? É um órgão central, né, do nosso metabolismo
E com certeza a Covid-19 afeta bastante esse órgão. E aí a gente tem os marcadores tradicionais, né, do fígado, e a gente vai comentar agora quais são as inferências, né, que esses marcadores, as alterações que esses marcadores podem sofrer por causa da infecção pelo coronavírus. Os primeiros marcadores, aí os mais comumente conhecidos, né, são as transaminases, TGO, TGP ou AST, ALT, né? Eles são marcadores que indicam lesão hepática, não são específicos, né? Não são específicos. A gente tem um pouco mais de especificidade do TGP em relação ao TGO quando a gente fala de fígado, mas como eu falei para vocês que outros órgãos são afetados, como pulmão, rim, coração, por exemplo, o TGO está até mais aumentado do que o TGP na COVID, porque o TGP ele é um pouco mais específico do fígado, né, do que o TGO. E eles indicam sempre uma lesão do parênquima, ou seja, uma lesão dos hepatócitos, né? Enquanto que se a gente fala de fosfatase alcalina, gama-GT, a gente está falando mais de uma alteração a nível de ductos, né? Ductos biliares. Aqui não, a gente está falando de uma alteração na célula hepática. Então o vírus ele vai ter uma ação direta, uma citotoxicidade nessas células, como se fosse uma hepatite, né? Tipo A, tipo B, onde você tem uma ação direta na célula, e você tem também uma segunda alteração que é devido às citocinas, que vão atuar nesse órgão, né? As interleucinas, fazendo com que haja um processo inflamatório hepático, uma hepatite, né? E isso faz com que esses marcadores estejam bastante alterados nessa doença, tá? Aumentado. Então, TGO e TGP estão aumentados. Segundo grupo de marcadores aqui no fígado são as bilirrubinas, né? A bilirrubina, ela deriva da degradação do grupo M, lá da hemoglobina, formando biliverdina, e por fim, a bilirrubina. Bilirrubina, ela tem um perfil que é de bilirrubina total, bilirrubina indireta e bilirrubina direta. A bilirrubina indireta é aquela bilirrubina que ainda não chegou no fígado, né? É uma bilirrubina insolúvel, né? Indireta, insolúvel. E ela é transportada até o fígado para ser conjugada com ácido glicurônico e vai se transformar então na bilirrubina direta, né? Na Covid-19, você tem a lise de hemácias, que eu já comentei com vocês, né? Essa lise de hemácias libera bilirrubinas, né? E essa bilirrubina vai se ligar à albumina. Então, isso vai aumentar praticamente quem? Bilirrubina indireta de forma inicial. Há a questão também de que a gente vai ver daqui a pouco que a albumina ela está diminuída, né? A síntese de albumina está diminuída por ela ser uma proteína produzida no fígado. Então, se eu não tenho o transportador para transportar essa bilirrubina, faz com que ela fique mais tempo na circulação e com isso eu tenho também ajuda, né? Eu tenho um aumento dessa bilirrubina, principalmente indireta, na Covid-19. Então, bilirrubina também é um marcador aí, que está alterado na Covid. Aí a gente vai para dois marcadores que são mais relacionados a até marcadores de gravidade da doença hepática. Vou falar primeiro aqui da albumina, né? A albumina é a nossa principal proteína presente no plasma. Ela é produzida no fígado. Ela é muito importante para a manutenção da pressão oncótica do plasma, né? Fazendo com que a água se mantenha dentro do vaso. Então, se eu perco a albumina, eu tenho a tendência a ter edema. Isso pode acontecer no paciente com COVID. Ela também é um marcador, de certa forma, aí da doença renal, né? Ela está diminuída. O rim, quando ele perde a capacidade ali de
de retenção de proteína, um monte de albumina vai para a urina e aí ela diminui no sangue também, se essa função renal não tiver adequada. E ela está diminuída na inflamação hepática, né? Então, se eu tenho um processo inflamatório hepático, há uma diminuição na síntese, né? E aí o teor de albumina diminui. Então, é um marcador de gravidade da doença hepática. Então, toda vez que eu tenho albumina diminuída, até por um processo de desnutrição também, que pode afetar, né, essa síntese de proteína, é um indicativo de que eu tenho uma gravidade da lesão hepática. Então, cuidado, vocês que avaliam o paciente, se eu tiver uma diminuição muito significativa de albumina, eu posso estar diante de uma gravidade da doença hepática, né? Se eu juntar isso com o TAP, que é o tempo de ativação de protrombina, ou TP, né? Isso pode indicar realmente um aspecto de gravidade da doença hepática. Em que sentido? O TAP ele é dependente do fator 7, né, da coagulação. É um marcador da via intrínseca, né, da coagulação. Ele reflete o tempo em que o sangue demora para coagular, né? Dependente desses fatores da via intrínseca. Então, normalmente, um paciente que tem uma doença hepática grave, ele vai ter um TAP aumentado, um tempo aumentado para que a coagulação ocorra, né? E então ele sempre vai indicar gravidade hepática. Então, um TAP aumentado, né, na COVID-19, ele é um fator importante que revela, na verdade, né, uma inflamação direta no fígado ou uma diminuição das proteínas dos fatores de coagulação. E ele pode ser utilizado juntamente com a albumina para se criar um índice, né? Quando eu pego, por exemplo, o TAP aumentado com uma albumina diminuída, isso é um critério de gravidade muito importante para a lesão hepática. Isso pode ser aplicado não só na COVID, como em outras situações. Mas na COVID isso também vai acontecer. Albumina baixa com TAP aumentado, isso é muito ruim para o paciente, né? Então, no caso, aqui a albumina é o único que vai estar diminuído. Eu tenho TAP aumentado, bilirrubinas aumentadas, principalmente a indireta, e as transaminases também aumentadas. Por fim, para a gente finalizar, o último grupo de marcadores são os marcadores da função renal. O rim também é um órgão afetadíssimo, né, na COVID. E a gente sabe que num paciente grave, eu tenho que me preocupar muito com a função renal, porque uma vez que esse órgão para de funcionar, é uma situação bem crítica para o paciente que pode levá-lo a óbito rapidamente, porque esse órgão parou de funcionar. Então é importante que eu faça o monitoramento dessa função renal no paciente. O que vai acontecer no rim? Primeiramente, os níveis de creatinina no sangue, eles são marcadores da função renal, a gente sabe disso, né? A creatinina é um nitrogenado não proteico, ela na verdade é um indicador de lesão renal, mas é um marcador tardio, ela não vai ser um dos primeiros marcadores que vão aumentar. Porque antes de eu ter o aumento da creatinina, eu vou ter uma diminuição do clearance de creatinina. O clearance de creatinina é um marcador renal precoce, ele reflete a taxa de filtração glomerular, ou seja, quanto de proteína está passando ali pelo glomérulo por unidade de tempo. Esse teste é feito através do uso de uma amostra de urina de 24 horas e da dosagem da creatinina no sangue.
Se vocês tiverem dúvida, aqui no canal mesmo a gente tem uma aula de função renal onde eu explico direitinho como que esse teste é utilizado. Então, a depuração de creatinina é um teste mais precoce do que a creatininemia, né, que é o aumento da creatina no sangue, e um excelente indicador da diminuição da taxa de filtração glomerular, que é o que acontece no paciente com COVID. Então, creatinina no sangue está aumentada, mas isso é mais tardio, e eu começo aqui pela diminuição do clearance de creatinina, ou da taxa de filtração glomerular. Mais dois marcadores. Ureia. A ureia é também o nitrogenado não proteico, né? São aquelas substâncias que não de origem não proteica. Ela é uma substância derivada do catabolismo de aminoácidos a nível hepático, né? Esse catabolismo gera a amônia, e a amônia entra no ciclo da ureia, no fígado, para se transformar numa substância menos tóxica e mais facilmente eliminada do nosso organismo. Mas em situações onde eu tenho uma doença renal, há uma diminuição de filtração também, e esse elemento se acumula no sangue. Então ele tende a aumentar no sangue. Na verdade, a ureia ela também é um marcador de causas extra-renais, como por exemplo, sangramento gastrointestinal. Talvez isso seja algo que aconteça também no Covid-19, então é um marcador muito importante aí de qualquer sangramento gastrointestinal. Então isso faz o seu aumento no sangue, chamado de uremia. De novo, né, esse aumento de ureia no sangue ele é mais tardio do que, por exemplo, a depuração de creatinina, e pode refletir a insuficiência renal que acontece, né, na COVID, ou a ação direta do vírus a nível de células renais. Já foram feitos estudos em cadáveres, né, e foi detectado uma necrose, uma ação direta, a presença do vírus em amostras de néfron, né, de glomérulo, em pacientes que morreram de Covid. Então, indicando que o rim é um alvo importante ali da ação do vírus também. E, por fim, o próprio EAS, né, o exame de urina. O que eu vou observar no exame de urina de pacientes com Covid, né? Os estudos relatam a presença importante de cilindros, né? São aqueles elementos que aparecem lá no microscópio que indicam a presença de proteínas mais elementos que estão presentes na urina. Os cilindros granulosos, que vêm aí tanto de cilindros hemáticos e cilindros leucocitários, e os próprios cilindros celulares podem dar origem a esses cilindros granulosos. Os cilindros sérios são aqueles cilindros bem rígidos, né? Que também indicam uma insuficiência renal crônica. Então, e na COVID, esse dano tubular e a necrose tubular parecem ser importantes. Isso faz com que, principalmente no EAS, eu consiga visualizar um grande número de cilindros. Então, essas são as principais alterações a nível de AS que eu consigo observar no paciente da Covid-19. Então, finalizando aqui o que a gente falou, eu fiz um apanhado geral relacionando esses marcadores com as fases da doença. Então, naquela fase inicial, o que eu posso ter, né? Eu posso ter um tempo de ativação de protrombina aumentado, um aumento da desidrogenase lática e um aumento da CK, né? Mostrando que ali há uma ação citotóxica direta, né? E eu posso já ter ali uma leve alteração a nível de atividade hepática, né, mostrando que esse TAP já estaria aumentado. No estágio 2, que é a fase pulmonar, o que eu posso ter? Né? As transaminases aumentadas, a procalcitonina aumentada, a creatinina aumentada, o clearance de creatinina diminuído, né? E a ureia aumentada no sangue.
E na fase inflamatória, aí eu vou ter, né, as minhas interleucinas aumentadas, interleucina 6, a proteína C reativa, a ferritina, a troponina. O dedímero é uma substância muito importante. Por que você não colocou na aula, professor? Eu vou fazer uma aula específica sobre dedímero para colocar aqui no canal, onde a gente vai explicar bem direitinho sobre esse marcador, por isso que eu não quis colocá-lo nessa aula de hoje, mas ele é também um marcador importante de prognóstico. Eu vou fazer uma aula só sobre marcadores de mau prognóstico, e aí o dedímero vai ter uma participação muito importante nessa aula. Por isso que eu não adicionei ele aqui, mas ele é um marcador importante. E, como a gente já falou também, a diminuição da albumina baixa. Então, obrigado a você que esteve nessa aula. E qualquer dúvida pode enviar um e-mail para a gente, comentário, que nós responderemos para você com o maior prazer. Obrigado. Então, pessoal, essa era a aula que nós tínhamos hoje. Obrigado você que assistiu até aqui, ficou até o final. Eu pretendia até fazer uma aula mais curta, mas são muitos assuntos para falar, são muitas informações. Acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu desejava, mas agradeço a atenção. Espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. Também deixe o seu like para essa aula. Compartilhe ela com outros colegas que você acham que eles possam ter interesse nesse conteúdo. E não deixe de ativar o sininho para receber notificações quando a gente postar novos conteúdos. Agradeço desde já e até a próxima.